gente começar agora aqui o período da tarde, eu queria convidar o Carlos Bennett, da BMP, CEO da BMP. Uma salva de palmas, pessoal. Agradecer aqui o Carlos, que sempre nos prestigia. Eu estava até comentando com ele que estamos na 10ª edição, graças ao apoio, né, da BMP, de outras empresas que nos prestigiam também. E que é muito bom contar com você aqui mais uma vez. Obrigado, Tenho Regina. certeza que você vai fazer uma palestra excelente, como sempre, polêmica. Vai começar assim já. Então tá bom, no seu estilo, né? Então, não dá para vir aqui e a gente não contar o que aconteceu, né? Na verdade, eu ia deixar para o final, mas falaram que eu tinha que falar antes. Bom, por favor, não gravem. Pode gravar. Se você gravar, eu vou contar metade da história. Se você não gravar, eu posso contar um pouquinho mais que a metade. Tá. Bom, o negócio é o seguinte. Para quem conhece como funciona o ambiente de transação do Pix, tá? Você tem três participantes. Você tem a instituição financeira, você tem o PSTI, tá? Que é a empresa de serviço de tecnologia, e você tem o ambiente de sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. Você pode utilizar um PSTI ou não. Você pode fazer uma conexão direta, como eu tenho a 3, ou você pode utilizar um PSTI. Isso é uma estrutura que existe há 25 anos dentro do SPB. Então, não tem nenhuma novidade, são empresas extremamente validadas dentro do mercado. E aí, o que aconteceu? Porque saiu notícia muito errada, que prejudicou bastante o dia a dia das negociações. A mídia foi muito infeliz no formato, mas, graças a Deus, a gente teve uma posição muito clara e transparente para os nossos clientes, para o mercado, né? Então, o que aconteceu? Você precisa mandar uma mensagem da instituição financeira onde você cerca o perímetro, onde você protege seus clientes, o capital. Você precisa mandar uma mensagem para o PSTI dizendo que você quer fazer um Pix. O PSTI pega essa mensagem e manda para o Banco Central dizendo: queremos fazer um Pix. E aí existiria ou deveria existir uma validação do Banco Central, mas não existe. Existe uma validação só do PSTI. Então, eu confirmei ao PSTI que eu queria a transação. Só que, nesse caso, o ataque ocorreu, e aí eu não sei dizer se foi no PSTI, se foi fora do PSTI, se foi antes, se foi no meio. E aí talvez a gente nunca saiba, tá? Mas não saiu nada de dentro da BMP. Absolutamente nada, absolutamente nada. A informação foi no meio do caminho entre PSTI e a rede do Sistema Financeiro Nacional, dentro do banco. Então, a estrutura, não houve comunicação, então não houve validação da instituição financeira, não houve confirmação ou solicitação de confirmação do Banco Central, e as transações ocorreram. Vamos supor que a instituição financeira soubesse da transação. Ela poderia travar a operação dentro do Banco Central? Não. Ela não tem ação para entrar lá dentro. Nem o PSTI, nem a instituição financeira. Mandou a mensagem, não tem como você bloquear. Porque o Banco Central só devolve confirmação da transação efetivada. Ele não te pergunta se é para fazer. Tá? Então, ponto 1. Ponto 2, nos horários fora do comercial, de 6h30 da manhã a 6h30 da tarde, vamos supor que eu tivesse um ataque e soubesse disso. Eu consigo tirar dinheiro que é obrigatório deixar na conta de pagamento instantâneo? Não, eu só posso tirar via STR4. Então, não importa se a gente soubesse que estava tendo um ataque ou não, eu não conseguiria fazer o saque do recurso. Então, foi isso que aconteceu, tá? O que eu posso dizer para vocês que é muito maior daquilo que vocês sabem, é muito maior. Quando eu falo muito, é muito mesmo, tá? Daquilo que vocês viram em mídia. Mas eu entendo e sou solidário ao Banco Central. Talvez eu tenha sido sorteado, né, para ser a vítima e exposição, mas eu sou solidário ao Banco Central nas melhorias dos processos, até porque, se não houver essa melhoria, a minha instituição não consegue crescer mais. Ela vai ficar limitada por risco de mercado, risco de sistema, e a gente não quer isso. Então, a gente tem trabalhado para auxiliar o Banco Central
com todas as informações necessárias do comportamento de mercado. E isso não tem nada a ver, como saiu, de Banking as a Service. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Podia ser uma financeira de crédito pessoal, podia ser uma operação de financiamento de veículos, de capital de giro, qualquer instituição financeira ou não financeira, bancária com conexão direta ou não direta, conexão via PSTI, teria o mesmo problema se tivesse sido atacada. Inclusive, para quem vive nesse mundo aí, esse fim de semana houve mais um alerta de mercado que existia um movimento na rede de cripto, de blockchain, onde foi similar à do dia 30/6, que poderia ser um ataque nas instituições financeiras. Então, a Polícia Federal soltou um alerta, o Banco Central soltou um alerta no domingo à tarde sobre isso daí. Oi? Ok. Eu não sei e você também não sabe. Tá? Eu não sei, isso eu posso ter certeza. E você também, eu sei que não sabe também. Tá bom, gente? Então vamos para a novidade. A gente está de pé, tudo funcionando, caixa líquido, família preservada. Tem umas injeções de saco, mas isso a gente resolve. Podemos começar? Onde que é que começa? Cadê? Ah. Aí quem quiser saber mais, depois pode falar comigo. Eu posso te contar ou não, depende da sua pergunta. Falar isso no momento atual não é nem tão simples assim, né? Mas eu vou contar um pouquinho o que a gente tem visto. A gente se relaciona muito com fintechs, com ecossistemas específicos, grupos econômicos, empresas menores, e existem características que são similares em todas elas e algumas características únicas em cada estrutura. Então, para a gente entender um pouquinho a evolução de como o mercado vai se comportar, e eu não estou aqui com bola de cristal, eu acho que vocês têm que ser críticos, eu vou passar uma informação do que eu acho, do que eu analisei, mas quanto mais crítico, mais informação. Talvez a apresentação de daqui a 6 meses seja diferente da de hoje. Né? Então, a gente tem uma estrutura de bancos digitais, então a gente chama tudo de banco digital. Né? Então você tem o mercado de e-banking, que são os bancos tradicionais, mas os bancos digitais, que usam aplicativos, então tem exemplos. Banco do Brasil, Itaú, Nubank, Revolut. Você tem um mercado global de bancos digitais, mesma coisa, Nubank, Revolut e Chime, mas que operam somente com ambiente digital. Tá? E a gente tem esses neobancos, né, que são específicos e segmentados. A gente tem um exemplo lá fora, N26, Monzo, Starling Bank, mas você pode falar aqui, por exemplo, do Abastece Aí. Tá, da Ipiranga? Isso, não errei. Então, o Abastece Aí da Ipiranga é um exemplo. Está muito aquém do que se imagina para uma operação segmentada, mas ela já é um direcionamento para um ambiente específico, para tratar um cliente específico. Tá? E você tem as plataformas digitais, que são estruturas que facilitam o processo de conexão de instituições financeiras. Em algum momento, eles são os próprios operadores da estrutura e não somente o rail. Tá? Então, quando a gente fala de operação digital e banco digital, a gente envolve um monte de informação que ainda é muito separada. Na verdade, tudo que é conta que você pega no aplicativo é digital, se você for pensar assim.
Então, todos os bancos são digitais, desde que eles tenham o acesso via aplicativo. Mas isso existe uma segmentação de como cada tipo de negócio, tipo de instituição está seguindo dentro do mercado. E essa expectativa de crescimento. E por que neobancos devem crescer? Porque quanto mais você direciona, quanto mais você segmenta com qualidade, você acaba trazendo mais resultado e mais interesse do teu usuário. Principalmente se você vincula a atividade econômica. Então, eu sou motorista de caminhão. O que eu quero, motorista de caminhão? Eu quero uma conta? Conta eu tenho em qualquer lugar, correto? Não é? Eu quero pneu mais barato. Eu vou trocar pneu 3 vezes por ano. Então, eu quero saber onde é que tem pneu mais barato. Eu quero saber... Eu quero que o pneu seja entregue na minha casa, via um marketplace e parcelado ainda como eu puder pagar. É isso que eu quero. Eu não quero título de capitalização, eu não quero um CDB que me remunere a 105. Eu não quero isso. Eu quero pneu. Então, quanto mais você segmentar, você vai conseguir atingir melhor o teu cliente. Porque o que o cliente tem a partir de hoje? Teve a turma que nasceu analógica, se tornou digital. A turma que nasceu digital. O que vai acontecer daqui para frente? Todo mundo preguiçoso porque é só digital. Então, se você não entregar informação rápida, que não existe o pensar para consumir, você perde o cliente. Isso é bom? Hoje não. Hoje não. Hoje, quando você está no mercado financeiro, ter fricção é meio que uma obrigação, até para você se preservar. Essas IPs que receberam o nosso dinheiro, elas não têm fricção, elas são super modernas. Elas tanto não têm fricção que elas saem abrindo conta de qualquer um, sem pedir documento, sem fazer compliance, sem fazer absolutamente nada. Então, o mercado financeiro, infelizmente, ele é caro para quem quiser entrar e ele tem fricção. Quem achar que isso daí é um erro, infelizmente, vai trabalhar com outra coisa e não com isso. Aqui a gente tem uma expectativa do mercado de bancos digitais, quanto eles vão andar daqui para frente. A gente está falando em 200% dentro daquelas estruturas, tá? Nos próximos 10 anos. Quer dizer, o nível de oportunidades para quem conseguir se modularizar, que hoje a tecnologia não te permite fazer essa modularização para você ser segmentado. Ela demora, você tem que desenvolver, é um negócio mais complexo. Mas nos próximos 5, 7 anos, a gente vai ter tecnologia suficiente, ou vamos dizer assim, vamos estar evoluído o suficiente para poder modularizar estruturas rapidamente de um dia para o outro. E isso aí vai facilitar a gente construir uma plataforma diferente uma da outra para atender segmentos similares. Então, eu tenho um varejista na região norte, onde os clientes têm um comportamento de um jeito. E tem outro varejista na região sul, onde os clientes lá têm um comportamento de outro jeito, e o foco daquele varejista é vender um outro produto. Eu consigo ter 2 plataformas diferentes construídas de um dia para o outro, com facilidade. Hoje, para quem é de tecnologia, falar isso aqui para vocês hoje é uma loucura, não existe. Mas daqui 5, 7 anos é possível que isso aí aconteça. Tá? E aqui, Brasil, né? A gente imagina que esse mercado vai ter um ambiente. Aí, vamos lá. Isso aqui é interessante. Eu sempre coloco um videozinho desse, porque quem aqui está em fintech? Quem aqui está em banco? Quem aqui não está nem em fintech nem em banco? Pô. Todo mundo fala que eu construo meu negócio para o cliente, não é? O cliente no centro das atenções, não é? Então, eu vou contar uma notícia triste para vocês. Vocês não fazem isso. Nem vocês, nem ninguém. A tecnologia e o meio de comunicação não permite que o cliente esteja no centro das atenções. Ela não permite isso, que você escolha o caminho que você vai tomar. Ela não permite isso. E essa história não começou hoje, tá? Nada como ser cliente do banco, onde o mais importante é você. Você quer, você tem. Você precisou, está na mão. Você fala, o banco atende. E onde você for, o banco vai com você. Essa atenção faz a maior diferença. No Banco do Brasil, é assim. Você está sempre em primeiro lugar. 1996. Tinha gente aqui que não tinha nem nascido ainda. Tá? Então, vocês não têm o cliente no centro, vocês não têm o cliente no meio.
Vocês têm o cliente aonde vocês querem ter o cliente, ou aonde vocês podem ter o cliente. É possível que em alguns anos isso mude, mas vai depender de um movimento, como eu falei. A turma digital que nasceu digital vai forçar isso, só que eles não são líderes ainda, eles não são formadores de opinião ainda, mas eles vão chegar a ser. Eles nem têm dinheiro para consumir o suficiente para eles se tornarem esses líderes onde todo mundo vai focar, mas ainda vai ser. E aqui está a cadeia de valor de banco digital. Alguém vê algum erro aqui? E talvez quem está em banco, quem está em fintech, alguém vê algum erro aqui nessa estrutura, não? De prioridades, vamos dizer que a prioridade está de 1 a 5. O grande problema nesse... Eu construí uma fintech em 1999, tá? Que não era nem fintech na época, ainda era .com. Aonde está o problema? A gente nunca constrói algo que a gente tenha certeza que alguém vai consumir. A gente não constrói para um grupo específico onde a gente analisou. A grande maioria das estruturas constrói algo que acha que vai dar certo porque alguém não faz bem. Ou algum banco não faz bem, ou alguma empresa de adquirência não faz bem, ou um meio de pagamento específico não faz bem. Mas você não analisa se aquele modelo e aquele tipo de cliente é aquela forma de consumo. Então, ao invés de você melhorar a tua infraestrutura tecnológica, você vai ter uma baita de um investimento em tecnologia, vai ficar lindo o teu negócio. Só que você não tem canal de atendimento, você não sabe o que o teu cliente dói. Como é que você vai fazer aquilo? Então, a primeira coisa a se fazer é criar canais de distribuição de produtos e serviços, entendendo qual segmento que você vai entender e por que o cara vai consumir de você. Por que ele vai consumir de você? Você tem alguma coisa diferente para o mercado? Se você não estudar isso, infelizmente não vai andar. Eu já fiz um monte de coisa que eu achei maravilhosa e não vendeu nada. Eu ganhei até prêmio nos Estados Unidos de um produto que ele vendeu 6 operações em 8 meses. Entendeu? Então, não adianta ser bom, ser legal. Se você precisar explicar, e se o teu cliente não tiver foco em consumir aquilo, esquece. E isso é o que acontece com a maioria das operações digitais. Eu posso dizer que uns 60%, 70% das operações de fintechs utilizaram alguma coisa nossa, desde o início, lá em 2015, 2016, mas todas elas sentaram na minha mesa. Algumas sobreviveram, se deram muito bem. Quando eu falo algumas, é muito pouco, tá? Mas a grande maioria morreu no meio. E qual era o grande problema? Eles acharam que eles tinham descoberto a América. Tipo, o Itaú, com aqueles bilhões que ele investe, não tinha um algoritmo tão perfeito quanto o meu para analisar crédito. Entendeu? O que aconteceu? Bom, sumiram. Né? E aí vem aquilo que eu falei de entregar para o teu usuário. Eu vou dar uma corridinha nisso aqui para não encher o saco de vocês. E aí todo mundo fala de Embedded Finance, né? Vira e mexe, dia sim, dia não, semana sim, semana não. Alguém chegou e falou, agora eu vou modificar esse mercado, porque até agora só tinha idiota fazendo isso, e eu sou mais inteligente, eu montei aqui uma estrutura, uma esteira, onde eu vou embarcar a operação de crédito em todos os grupos econômicos do mercado. Tá, o que você fez até hoje da tua vida? Não, eu trabalhei numa indústria de bebidas. Tá, e você vai colocar produto bancário dentro de algo. Você tem que ser muito bom para isso e ter um time muito bom para aquilo. Tá? Não, eu trabalhei no IB do banco tal. Tá. Quantas operações de crédito pessoal você vendeu? Você sabe o comportamento do varejista que precisa oferecer o crédito pessoal? Você sabe o problema que ele tem para conversar com o cliente a hora que ele vai fazer isso? Você sabe o problema que o cliente tem de entender o aplicativo e o canal de atendimento que você tem que ter para fazer a operação funcionar? Esse é o fato mais claro. Então, tem muita gente que capta dinheiro, que está fazendo marketing, sai fazendo barulho no mercado, mas, infelizmente, ele não tem a credibilidade de saber construir jornadas, construir produtos. E eu vou dizer para vocês, eu gostaria muito de construir uma jornada só, que fosse standard, que servisse para todo mundo. Você pode ter certeza que eu ia dormir mais tranquilo,
eu ia ter um negócio com uma qualidade absurda, só que eu não ia conseguir atender 1/3 dos meus clientes. Infelizmente, a gente ainda está num ambiente tailor-made, porque as jornadas dos nossos clientes, as jornadas dos nossos parceiros, elas não são similares. É diferente, por exemplo, de um gateway de pagamento. Você faz sua jornada da forma que você quiser, no final você vem, pumba, passa o teu cartão, acabou, finalizou. Ou faz o pagamento Pix, pagou, finalizou. Outra coisa é você fazer esse caminho todo com produto bancário. É totalmente diferente de uma estrutura simplesmente de pagamento. Então, Embedded Finance não é uma novidade. Não tem a AuthorizeNet que foi comprada pela Visa, não foi? AuthorizeNet, em 1994, e eu acho que a Visa comprou em 2000. Não era nascido? Então, e transformou no gateway da Visa. Então, a gente não está falando em Embedded Finance de uma novidade. Aí você tem 30 anos de mercado que você tem Embedded Finance. Você só não tinha esse nome com essa palavra aí que eu, no começo, até enrolava a língua para falar. Então, vamos lá. E aí todo mundo acha que eu vou montar uma fintech, e aí a fintech eu vou ter continha digital, e aí eu vou colocar minha esteira de crédito com o meu algoritmo que só eu sei fazer, ninguém sabe, e acha que é isso daí. Aí os seus clientes estão ali meio bêbados, aos passarinhos bêbados ali em cima. Tem cara que vai e esquece que o mercado é assim, ó. A estrutura que você precisa focar para você conseguir entregar algo, infelizmente, ela é bem mais complexa. E eu posso te falar que eu queria ficar com aqueles passarinhos bêbados só. Mas eu tenho que gastar meu tempo com o resto. E isso aqui é onde eu falei que mercado financeiro é caro. É caro, porque tem que ter gente boa para ficar olhando as cagadas que o comercial faz, ficar olhando os problemas que os clientes trazem. Precisa ter gente para isso. Tá? E aí, é one size fits all? Não, não é. Porque ele funciona para um grupo pequeno, com uma estrutura pequena, pré-aprovada. Quem pode ter o one size fits all? O Mercado Livre, o Mercado Pago. Eles têm um trânsito absurdo de gente, de clientes, onde eles podem ter um procedimento similar, porque eles não vão conseguir atingir o percentual que eles gostariam de atingir, mas mesmo assim, pelo volume passando por lá, eles têm qualidade na operação. E eu posso dizer que eu fui um dos primeiros, porque eu que montei junto com eles a operação de Merchan. E aí, eu poderia ter, ao invés de 138 APIs com mais de 2.000 jornadas, eu podia ter 8 APIs e 4 jornadas. Vocês não têm ideia como minha vida seria mais barata e mais fácil. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Tá? E aí, é isso que a gente entende que lá na frente os bancos vão ser. Os bancos vão ser mais ou menos como um SaaS. E isso daí é meio complexo entender, porque você falar isso para um banco é muito complicado. Né? A integração e as conexões que vão ser feitas na nova distribuição de mercado, e no final, vocês vão um pouquinho mais para o final, vocês vão entender por que isso. A gente entende que o banco ele vai ficar cada vez mais focado em gerenciamento do que em área comercial, em construção. Ele vai ficar muito mais preso em gerenciamento e alocação de capital do que realmente no fronte de negociação com os clientes. E aí vem a nossa estrutura. Tá? Isso aqui é meio bullshit, eu não sei nem por que está aí. Essas coisinhas aqui. Meio puxando o nosso saco. De vez em quando eu tenho que fazer isso, né? Tem que falar bem da gente, né? Não dá para falar só, né? Então é o seguinte, por que alguém vai consumir alguma coisa de você? Por quê? Por quê? Por que você é melhor que o teu vizinho, que a empresa da outra cidade? Qual é o motivo disso? Não adianta você chegar lá com um discurso bonito, não adianta você chegar lá com um presentinho, com uma caneta bonitinha. Apesar que tem cliente que vai na caneta bonitinha, que vai achar legal, tá? Mas isso aí não tem sustentação, não tem consistência. Então, por que ele vai fazer negócio com você? Tá? Vamos ver onde é que está. Isso. Que eu não lembro muito também o meu raciocínio, eu queimei uns neurônios esse último mês aí. Então, eu pulo um pouco. Vocês me perdoam, né?
A gente, depois dos 50, a gente não tem filtro mais. Então é o seguinte, a gente entende que o banco, como estava no nosso vídeo, por incrível que pareça, ele vai dar uma recuada, ele não vai mais operar o front que todo mundo vê. A gente entende que ele vai operar grandes grupos, mercado corporate, e que ele vai operar wealth. Esse vai ser o wealth management. A gente entende que vai ser dessa forma, e tudo que for classe BC, CD, pessoa física e middle para baixo, vão haver canais de distribuição que não vão ser os bancos. E isso já tem acontecido. Eu vou mostrar alguns números para vocês. Tá? Vamos lá, chegar nos números. Bom, hoje a gente tem 5 milhões de plataformas de Banking as a Service no mundo. 5 mil, desculpa. Não tem como sobreviver. 5 mil plataformas. Ou você segue um caminho de infraestrutura, ou você segue um caminho de instituição financeira. Não dá para você ser os dois. Né? Levando em consideração que a instituição financeira tem responsabilidades. Do nosso lado, por exemplo, a gente seguiu o caminho de ser instituição financeira, mas infraestrutura. A gente não conflita com o ambiente de alocação de capital. Por outro lado, a gente tem que agir como se o capital fosse nosso. A gente tem que ter toda a modularidade, todo o processo e toda a esteira como se o capital fosse nosso. Senão isso daí não venceria, não vingaria. Tá? Tá bom. E aí, são 60% do mercado, entende? A apresentação está meio longa, era para ser mais curta, tá? Eu acho que eu peguei a apresentação de 1 hora. Então, desculpa, Regina, se ela for muito longa, tá? A gente entende, e todas as empresas entendem, e têm construído, ainda de forma muito falha, todos os grupos econômicos têm construído estruturas para ter uma conta digital, para tentar oferecer uma antecipação de pagamentos, uma antecipação de nota fiscal, de duplicatas, uma operação de crédito pessoal, só que ainda muito dispare, ainda muito pouco bem controlado. Se você for ver, eles viram e mexem, estão trocando de parceiros, aí eles resolvem que eles não vão colocar mais dinheiro porque não deu certo, aí eles passam funding para terceiros colocarem, aí esses terceiros não têm o mesmo comprometimento com os clientes que eles tinham. Então existe ainda alguma confusão, mas que isso vai mudar, vai. E aí vai ter a necessidade de envolver tanto a empresa, tanto os clientes. A gente desenhou para um grupo econômico grande, 400 bilhões de faturamento ano. Cada unidade de negócios dele, a gente separou e criou produtos para cada unidade de negócio. Ele vem do agro ao comércio. E isso daí fez com que ele entendesse e falasse: eu preciso criar uma business unit de produtos financeiros. Eu vou dar dinheiro? Não. Eu vou criar os canais de distribuição para isso daí. O Itaú vai fazer uma coisa, o BTG vai fazer outra coisa, o Bradesco vai fazer outra coisa, e eu vou construir o canal que vai refinanciar um caminhão, que vai dar insumos para o agro, que vai atender o consumidor final lá no posto de gasolina. Bom, dá para entender que é área de combustível, né? Então, e a gente está falando que isso é o futuro e é isso que vai acontecer. Não tem como você desviar disso. E aí, por que esse negócio? Quanto hoje você vai fazer um capital de giro para uma empresa de middle? 2,5, mais ou menos, de taxa de juros? Quem de banco aí que está na área de mais ou menos 2,5, com IOF, custo efetivo total? Beleza. E se o banco colocar só 1,5 numa cota sênior de um fundo, de uma securitizadora, receber 1,5 de remuneração, não precisar se preocupar em correr atrás do cliente, assinar contrato, ter executivo comercial, ter estrutura interna de gerenciamento, porque está tudo dentro de uma securitizadora ou do fundo. Você acha que o banco vai preferir isso? Em ganhar 1,5 sobre rentabilidade sem ter, e ainda com uma gordura de cota subordinada? Vocês acham que a instituição financeira vai preferir alocar o capital ou ir para o risco de 2,5? É uma pergunta, tá? E não tem resposta certa. Um vai achar uma coisa, outro vai achar outra. Vai, fala aí, Fábio. Boa, é isso aí. E aí eu vou mostrar para vocês aonde isso tem aparecido.
Nossa, ô Gabriel, a gente está com a apresentação. Eu vou mandar para você essa apresentação, porque senão ela vai ficar muito chata, tá? Eu já estourei meu horário, né, Regina? Não foi? Tá. Vou mostrar aqui que é melhor, vai. Vamos no... Acho que mostraram para mim que era uma apresentação e me deram outra. Olha só o que tem de coisa, olha. Tem que ter muita paciência para fazer isso, meu. Não foi isso que você me deu, Gabriel. Puta que pariu. Vocês estão vendo que a minha área de marketing vai ter que me explicar as coisas, né? Bom, dá uma olhada nessas estruturas aqui. Estou sentindo falta do BV aí. Quem do BV está aí? Não está? Deviam estar aí. Mas dá uma olhada. As estruturas que oferecem empresas e instituições financeiras vinculadas que oferecem produtos. E são produtos simples, tá? Você vai num varejista, você tem lá um banco fazendo um carnezinho para você. Você vai numa concessionária de automóvel, você tem um banco lá financiando o carro para você. E a gente focou nisso, tá? E a gente focou nisso. Isso aí é uma parte pequena aí da nossa estrutura, mas a gente focou nesse negócio. E nós somos os canais. Tem algumas operações que a gente até auxilia no funding, principalmente para dar largada, porque eles estão ainda se preparando, eles têm que entender um pouco como a operação funciona, né? Mas depois segue fundo, funding proprietário, funding de instituições financeiras, tá? E aí vem o grande desafio do mercado, quem disputa o cliente e quem viabiliza. Vocês acham que um distribuidor de gasolina que precisa ter uma transportadora, ele está mais próximo do que um banco do cliente dele? Com certeza. Ele entende melhor. Até dados comportamentais ele tem que o banco não tem para dar uma linha de crédito. Então, quem vai disputar o cliente, provavelmente não vai ser mais o banco. Tá? Bora. Boa. Bora, isso. Aqui é importante. Tá? Crédito privado, que é o foco. Não adianta você achar que continha digital dá dinheiro, tá? Continha digital não dá dinheiro, dá prejuízo. Tá? Conta digital ela é feita para controlar operações que você tenha de investimentos, de crédito, estruturações. Quem pensa que vai abrir uma continha e vai viver de floating, pode esquecer, tá? Pode até tentar, é até bom ter gente que faça isso aí para provar para os outros. Então a gente tem esses números aqui no mercado de crédito privado nos Estados Unidos. O que a gente fala de crédito privado? São operações feitas fora de instituições financeiras. Ou com recursos de instituições financeiras, mas fora das instituições financeiras. E aí a gente vê o seguinte, a expectativa do Brasil. E a gente tem esses números aqui. Em 2018, a comparação da carteira de crédito, do saldo da carteira de crédito dos bancos versus os FDICs, estava em 4%. 2024 fechou em 11,7%. Quer dizer, qual é a tendência? O banco se afastar, em alguns segmentos que ele atua, cada vez mais do cliente final. Que foi o que ele fez. Anos 80 ele criou as agências, começou a abrir agência, quer dizer, já existiam agências, mas começou a abrir agência em tudo quanto é lugar. Anos 90, começou o Banco Central ver muita concentração, começou a autorizar algumas instituições financeiras que não se sustentaram, como vão acontecer com SCDs e afins que não estão preparadas para isso. E dentro desse processo todo, tá, os bancos começaram a concentrar. Bancos públicos começaram a ser adquiridos, bancos que não se deram certo também foram adquiridos. E aí o que aconteceu? 2010, mais ou menos. Bancos começaram a fechar agências, fechar agência, fechar agência. Beleza, o que aconteceu? Eles continuaram dando lucro, mas começaram a ficar cada vez mais standard. Cada vez mais standard. E cada vez mais longe do cliente final, do middle para baixo. E aí que surgiram as oportunidades para operações eficientes como a nossa. Porque se o banco estivesse próximo do cliente, provavelmente não daria espaço para FDICs e não daria espaço para estruturas de base, como ele deu. Então, qual é a tendência agora? Criar operações regionais. Quer dizer, não é agência, porque o digital te permite isso, mas é você ir lá na ponta. Tá? E a gente tem feito, graças a Deus, muito bem isso. Aqui a gente verifica a parte de carteira, crescimento da carteira. Tá? As estruturas de securitização elas são mais leves.
Financeiramente, elas são melhores, porque elas têm um benefício, não seria um benefício fiscal, mas uma eficiência fiscal. Elas são mais leves, mais baratas e são mais eficientes. O Safra, por exemplo, acabou de abrir um FDIC de 20 bilhões. Ele vai alocar os 20 bilhões em crédito? Vai demorar, mas enquanto isso, ele reduz o capital regulatório, a exigência de capital regulatório dele junto ao Banco Central. E ele deixa esse capital todo dentro de um FDIC. E isso é extremamente importante para a saúde da instituição financeira. Tá? Muito bom. Gente, eu vou correr com isso aqui, que senão a Regina vai ficar brava comigo, tá? Foco dos bancos. Vocês devem estar vendo aí, foco em asset, coisa que os bancos não se preocupavam, eles estão alocando capital, procurando fundos para alocar o capital. O BV, por exemplo, está alocando capital em várias estruturas. Até alguns fundos eu estou junto com eles. Agentes fiduciários de garantias, que a partir do momento que você aloca capital, obrigatoriamente você tem que controlar aquilo. Se você não é originador, não está lá na ponta, você pelo menos tem a retaguarda para fazer isso daí. Tá? Bom, e quem entender isso daí vai liderar a operação lá na frente, tá bom? Aí eu fiz uma propaganda nossa, aí eu perguntei mesmo, tá? Para o chat GPT quem que era a BMP. Primeiro ele falou que era um tanque de guerra. Aí, depois eu falei, não, é a BMP do Brasil. Aí ele entendeu que não era um tanque de guerra. Era um tanque de guerra russo ainda. Então, esses aí são os números aí do ano de 2024. Uma parte dessas aí foi embora, mas a gente está recuperando. Tá? Em relação à estrutura, onde está a diferença na nossa solução? Como é que eu posso estar em 23º lugar em operação de crédito? Óbvio que não é no meu saldo de operações de crédito, tá? Isso aí está relacionado à originação de crédito, porque a gente não guarda saldo. Mas eu consigo ter uma estrutura com capital menor, capital regulatório menor, com uma eficiência melhor, com uma estrutura menor e consigo fazer mais do que grandes bancos e ficar em 23º instituição financeira do país. O meu PL, por exemplo, eu estou com 244 para estar em 30º em crédito. Em lucro, 64º lugar. Em ativo total também, 64º lugar. Então, propaganda. Hey!